Olá, pessoal! E aí? Artigo 142 da Constituição. Essa é a nossa discussão no dia de hoje, esse é o nosso debate, esse é o tema do Explica aí, professor Matheus Silveira, do Explica aí PMS. Vem cá, o que é vamos acionar o artigo 142 da Constituição? Vem cá, qual é o teor desse artigo 142 da Constituição? O que nós temos aí? Quais são as possibilidades de invocar, de convocar, de avocar, seja lá o termo que você está utilizando, militares? Vamos verificar isso? Vamos discutir isso? Nós vamos falar isso no episódio de hoje do Explica aí PMS e a gente começa exatamente por esse artigo 142. Bora lá para o nosso Explica aí PMS, que é um quadro que fala sobre tudo que você precisa saber da Constituição, dos fatos da vida real. Vamos lá. Primeira discussão que a gente vai ter a respeito do artigo 142 é o seu teor. Gente, qual é o teor desse artigo? Qual é o tema desse artigo? O que ele traz para nós? Que elementos ele vai trazer para nós? Bom, o teor do artigo 142, ele diz assim, ó, ele é o artigo que fundamenta as Forças Armadas, ou seja, as Forças Armadas brasileiras, Exército, Marinha, Aeronáutica, estão estruturadas dentro do ordenamento constitucional pelo artigo 142. Lá o artigo 142 que está lá na defesa das instituições democráticas. Olha só que importante. O artigo 142 está na parte da Constituição que trata da defesa das instituições democráticas. Então vamos lá. Artigo 142 diz assim: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, o grande objetivo das Forças Armadas é a defesa da pátria. Outro objetivo que se estabelece é garantir os poderes constitucionais. Garantir os poderes constitucionais significa, entre vários elementos, não se intrometer em nenhum desses poderes, porque Forças Armadas não é poder, certo? Um outro elemento importante é a garantia da lei e da ordem. E aí vejam vocês o seguinte: o que significa garantia da lei e da ordem? Eu coloquei aqui para vocês essa ideia, né, da garantia da lei e da ordem. Bom, significa garantir o cumprimento da lei, a manutenção da ordem interna, com o objetivo de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. O que é incolumidade, né? O que é essa palavra tão complicada, professor? A segurança das pessoas e do patrimônio. E vejam, as Forças Armadas provocadas para garantir a lei e a ordem só podem realizar isso quando nós tivermos a insuficiência das forças de segurança pública para garantirem a ordem. Por quê? Porque o grande instrumento que o Estado brasileiro tem para garantir a ordem interna, a incolumidade pública, se estabelece pelos órgãos de segurança pública. Polícia Federal, Polícia Judiciária da União, entre diversas tarefas que ela faz, não só de Polícia Judiciária, Polícia Rodoviária Federal, policiamento ostensivo nas rodovias federais, Polícia Ferroviária Federal, policiamento ostensivo nas ferrovias federais, Polícia Militar, policiamento ostensivo nos estados, Polícia Civil, Polícia Judiciária dos estados e o Corpo de Bombeiros Militar, além da Polícia Penal, que atua aí no sistema penitenciário. Esses são os órgãos de segurança pública previstos no artigo 144. Então, estabelecer a incolumidade das pessoas, do patrimônio, preservar a ordem pública, compete aos órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição. Se não for possível a esses órgãos manter a segurança pública, for necessário um auxílio, porque há uma situação gravíssima e que precisa de ajuda, aí nós teremos a possibilidade de, ao solicitar ao presidente, ou através de um juízo discricionário do presidente, da sua conveniência e da oportunidade, garantir a lei e a ordem. Certo? Outro ponto importante é um decreto que se faz, o decreto da GLU,
Garantia da lei e da ordem. E aonde está o fundamento? O fundamento está aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, nesses dois lugares. Na Lei Complementar 97 e 99, que estrutura as Forças Armadas, e no Decreto 3897 de 2001, que regula a garantia da lei e da ordem, um decreto feito ainda na época do governo Fernando Henrique Cardoso, na época da redemocratização, ou seja, esse decreto, obviamente, não permite às Forças Armadas tomarem atitudes antidemocráticas ou desrespeitarem, por exemplo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo ou o Poder Executivo, certo? Elas não são um braço de governo. As Forças Armadas são independentes. As Forças Armadas não servem nenhum governo, elas servem a um país, certo? Bom, professor, mas a garantia dos poderes constitucionais? Bom, a garantir os poderes constitucionais é estabelecer o quê? A independência, a harmonia e o sistema de freios e contrapesos. Vamos lá. Poder Executivo não concorda com alguma coisa. O Poder Executivo vai fazer um ato X. Eu sou cidadão e não concordo com aquele ato X que o Poder Executivo vai fazer. Eu acho que deveria ser feito de outra forma, porque a lei está dizendo que é outra forma. O que eu faço? Eu busco o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, ao analisar esse conflito apresentado, porque o Poder Judiciário, em regra, não age de ofício, ele decide, pode decidir contrário aos interesses do Poder Executivo. Se eu fizer o mesmo exemplo com o Poder Legislativo, pode ocorrer da mesma forma. E aí nós temos os poderes funcionando. Legislativo faz as leis, executivo executa, e qualquer conflito envolvendo a realização das leis ou envolvendo a execução delas, que alguém levante esse conflito e leve até o Poder Judiciário, o Poder Judiciário é obrigado a analisar. Ou seja, as situações não chegam no Judiciário de graça, chegam porque foram provocadas ao Judiciário. E o Judiciário realiza a sua manifestação, realiza o seu posicionamento. Bom, feito isso, a gente consegue observar que não há nenhuma previsão no artigo 142 caput, e no resto do artigo 142 muito menos, porque baseiam muitas pessoas, realizam como base de argumento a ideia de garantir a lei e da ordem. Bom, garantia de lei e ordem é garantir o funcionamento da segurança pública interna. Se, e somente se, as forças de segurança pública não conseguirem dar conta disso. E nós tivermos uma solicitação de modo oficial, de modo realmente estabelecido. Bom, seguindo nisso, eu deixo muito claro que não há nenhum poder que possa atacar outro poder com as Forças Armadas. O Judiciário não pode pedir às Forças Armadas para atacar o Executivo não pode pedir para as Forças Armadas atacar o Legislativo e vice-versa. Por quê? Porque o papel das Forças Armadas é garantir os poderes, não é um poder. Ah, mas as Forças Armadas são comandadas pelo presidente. Tudo bem, o presidente não pode usar as Forças Armadas a seu bel prazer, a forma como ele quiser. Por quê? Porque elas têm uma função constitucional muito maior do que as ordens do seu comandante, que é a função de garantir os poderes constitucionais. Certo? Então, esse é um papel bastante importante. E aí eu deixo bastante claro aqui para vocês. Portanto, nenhum poder pode atacar o outro com as Forças Armadas. Nem o Executivo, que tem como função do seu chefe, o chefe do Poder Executivo, o Presidente da República, que é, entre as suas competências privativas, lá do artigo 84 da Constituição, o comando das Forças Armadas. Ele é o Presidente da República, ele é chefe de governo, chefe de Estado e comandante em chefe das Forças Armadas. Pois qualquer ordem de um Presidente da República contrário aos poderes constituídos, isso seria uma ordem manifestamente ilegal e antidemocrática. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque essa discussão sobre a possibilidade ou não da aplicação ou da invocação do artigo 142 surge a partir das eleições, onde alguns levantam a ideia de fraude nas eleições, e ao levantar essa ideia de fraude, levantam a possibilidade, então, do presidente pegar as Forças Armadas e resolver isso. Mas vejam, a Justiça Eleitoral chamou diversas instituições da sociedade civil para analisarem um processo eleitoral. Nenhuma dessas instituições manifestou-se
minimamente sobre a possibilidade de fraude. Foram diversas instituições da sociedade civil, Conselho Federal da Ordem dos Advogados, diversas instituições civis, inclusive as Forças Armadas. Nenhuma se manifestou contrário às eleições e contrário ao processo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Até porque esse é um processo, né, o processo eleitoral da Justiça Eleitoral, ele é um sucesso há muito tempo, elege todas as pessoas e ninguém levanta nada contra ele que seja plausível, certo? Outro elemento. Ao final das eleições, o Poder Judiciário, através da Justiça Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, reconheceu o resultado, homologou o resultado das eleições. O presidente do Legislativo, vamos dizer assim, os presidentes do Legislativo, o Congresso Nacional tem duas casas. Essas duas casas são comandadas, o Senado por um senador, o senador Rodrigo Pacheco, e a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, comandada por um deputado, o deputado Arthur Lira. Esses dois parlamentares, chefes do Legislativo Nacional, certo, se manifestaram ainda no domingo pela regularidade das eleições e pela sequência do processo democrático, com a abertura da transição e a renovação do governo. Ou seja, o Judiciário se manifestou nesse sentido, o Legislativo se manifestou nesse sentido, certo? Um outro elemento importante é que o próprio Executivo não se manifestou, ou se manifestou agora há pouco, o presidente, né, o atual presidente, exatamente levantando situações, mas sem apresentar nenhum tipo de prova, nenhum tipo de elemento. Ou seja, fica muito difícil para que instituições internacionais pudessem olhar isso. Nenhuma instituição internacional levanta isso, até porque não temos elementos nesse sentido, e que as instituições brasileiras levantem isso. Se há problemas no processo de votação, é necessário que sejam apresentadas as provas, mas provas condizentes, provas adequadas, né? Print de WhatsApp, fala de um cidadão de lá, sem nenhum elemento comprobatório, sem apuração da polícia, entre outros elementos, não é possível. E o outro ponto importante para a gente falar da questão da validade das eleições é a própria Polícia Federal. Uma violação de urna, um elemento, vamos dizer, de possibilidade de urnas serem invadidas ou alteradas ou outras coisas assim, seria objeto, e é objeto, de investigação e cuidado da Polícia Federal, porque se configuraria num crime federal, porque a Justiça Eleitoral é uma Justiça Federal. A Polícia Federal é ligada ao atual governo, vamos dizer, é uma instituição de Estado, a Polícia Federal, é importante a gente dizer isso, ela não é de nenhum governo, mas o comando da Polícia Federal é do atual governo. E mesmo assim, a Polícia Federal em nenhum momento levantou qualquer possibilidade de fraude nas eleições ou qualquer ponto nesse sentido. Então, o que eu quero dizer é que as instituições estabelecidas estão referendando de toda forma o processo eleitoral. Observadores internacionais ligados à OEA, ligados à União Europeia, né, também referendam o processo. Tanto que já diversos chefes de Estado do mundo todo já reconheceram o resultado das eleições e o vencedor da mesma. Então, são pontos que trazem uma fragilidade nessa argumentação. Respeita-se quem traz essa argumentação, é importante, não quero trazer nenhum tipo de desrespeito a isso, mas os argumentos que vêm nesse sentido parecem ser muito frágeis, né? Para que a gente não consegue obter nenhuma prova cabal, estrutural nesse sentido. Vamos lá. Veja, seguindo a nossa discussão, eu estou trazendo aqui um posicionamento quanto à atuação das Forças Armadas do nosso querido professor Pedro Lenza, que tem lá seu livro Direito Constitucional Esquematizado, que é uma grande doutrina hoje na atualidade, e ele diz assim, nessa edição, na 26ª edição agora de 2022, ele diz assim: excepcionalmente, contudo, de forma subsidiária e eventual, a Constituição admite o emprego das Forças Armadas para atuar também na segurança pública. E veja, é atuar na segurança pública. Não tem nada a ver com atuação política. Não tem nada a ver com atuação política. Conforme se observa a parte final do artigo 142, garantia da lei e da ordem,
regulamentado pela Lei Complementar 97/99 e combinado, né, com o Decreto 3897 de 2001, certo? Fala do professor Pedro Lenza, ok? Aí eu trago o seguinte, o STF, num julgado de 2020, se manifestou, analisou, né, uma provocação feita através de um mandado de injunção esse, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, mandado de injunção esse 7311, né, 7.311 de junho de 2020, que buscou regulamentar a atuação das Forças Armadas. E aí o Supremo disse, olha, não há nada que regulamentar, tendo em vista que o artigo 142 é uma norma constitucional de eficácia plena. Ele já se estabelece de pleno porque não há nenhuma norma constitucional de eficácia limitada ali estabelecida. Vejam, diz o Supremo, processo constitucional, mandado de injunção, separação dos poderes, Forças Armadas e poder moderador, artigo 142. O artigo 142 da Constituição é norma de eficácia plena, que não suscita dúvidas sobre a posição das Forças Armadas na ordem constitucional. A lei mencionada pelo artigo 142, parágrafo 1º, a seu turno, corresponde à Lei Complementar 97 de 99. Não há, portanto, que se falar de omissão inconstitucional, uma vez que a lei que regulamentaria a atuação das Forças Armadas existe, que é a Lei Complementar 97 de 99. Nos quase 30 anos de democracia, sob a Constituição de 88, as Forças Armadas têm seu papel constitucional de maneira exemplar, né? Profissionais patrióticos institucionais, presta um desserviço ao país quem procura atirá-las no varejo da política. Porque Forças Armadas não têm que atuar na política. Forças Armadas atuaram na política no regime militar, numa ditadura. E a Constituição de 88 foi para pôr fim à ditadura militar. A Constituição de 88 jamais iria prever qualquer tipo de atuação das Forças Armadas na seara política, porque ela veio exatamente para acabar com o regime militar, para redemocratizar o Brasil e para pôr as Forças Armadas no seu lugar importante dentro da democracia. Ela não veio para punir as Forças Armadas, ela não veio para diminuir as Forças Armadas, ela veio para conciliar. Mas ela veio dizer que o papel das Forças Armadas não é um papel político e não será enquanto nós tivermos a Constituição de 88. Ou seja, não existe essa ideia de poder moderador, porque os três poderes são independentes e harmônicos entre si e são só eles. Não há um quarto poder, muito menos as Forças Armadas como poder moderador. O item 4 da decisão estabelece, né, o poder moderador só existiu na Constituição do Império, que é a Constituição lá de 1824, e restou superada, né, com o advento da Constituição Republicana de 1891. E desde então não tivemos mais poder moderador. Na prática, esse poder moderador era tipo de um resquício do absolutismo, né, dizendo que o imperador poderia conferir, né, tudo que os outros poderiam fazer, os demais poderes. Se estabeleceu quase como um primeiro-ministro, certo? Como uma ideia de executar, e aí o imperador ficava numa posição acima, podendo, né, moderar ou decidir quando ele gostasse de um lado ou gostasse de outro. Na prática, era um resquício do absolutismo, dando ao imperador uma posição hegemônica dentro do arranjo institucional vigente. Nas democracias, não há tutores. Nas democracias, olha aqui, ó, o poder moderador só existiu na Constituição do Império de 1824, restou superado com o advento da Constituição de 1891, e na prática era um resquício do absolutismo, dando ao imperador uma posição hegemônica dentro do arranjo institucional vigente. Nas democracias atuais não há esse tipo de tutor, não há esse tipo de moderador e não há nem a previsão de se criar um papel nesse respeito. Ou seja, as Forças Armadas não têm esse papel e jamais terão na Constituição de 88. O item 5 da decisão do Supremo ainda diz assim, ó, sob o regime da Constituição de 88, vigora o sistema de freios e contrapesos, que é uma cópia, uma estruturação do que é o sistema americano, de check and balance, no qual os poderes são independentes, harmônicos e se controlam reciprocamente. Quem tem a função típica de executar as coisas
É o executivo. Quem tem a função típica de legislar é o legislativo. Quem tem a função típica de dizer o direito se houver conflito é o judiciário. Deixa eu dizer o seguinte, por exemplo, pessoas estão fechando as rodovias, pessoas estão impedindo a liberdade de locomoção, o livre trânsito das rodovias, o trânsito de mercadorias. Precisaria uma autorização judicial para a Polícia Rodoviária Federal atuar, se nós estivermos falando de uma rodovia federal, ou se estivermos falando de uma rodovia estadual, da Polícia Estadual, ou seja, da Polícia Militar atuar, da Polícia Rodoviária Militar atuar? Não, porque eles fazem o policiamento ostensivo das rodovias. Então, havendo uma irregularidade, havendo um crime ocorrendo nas rodovias, poderiam já atuar sem a necessidade de nenhuma ordem judicial. Ah, mas há uma recomendação da liderança da polícia de que eles não atuem. Opa! Então, o Poder Executivo, nesse sistema de freios e contrapesos, não está atuando, não está fazendo a sua função, que é executar as leis, cumprir. Bom, se alguém está cometendo um delito, atrapalhando a liberdade de outras pessoas, cabe ao executivo, o executor das leis, manter a adequada movimentação de carros, caminhões dentro das rodovias. Ah, o executivo não está fazendo, o judiciário entra, porque alguém provoca o judiciário, diversas associações, muitas pessoas provocaram o judiciário, o Supremo, e o judiciário tomou uma decisão. Mas tomou essa decisão porque se controlam reciprocamente. Se o executivo tivesse tomado a decisão e disse, temos que liberar as estradas, podem ficar protestando próximo às estradas, podem, por exemplo, parar as estradas por 15, 20 minutos e depois liberar por 1 hora para que não haja grandes prejuízos, etc., porque estão no direito de se reunir, ok, o executivo teria tomado a sua atitude, até poderia ser discutido dentro do judiciário se essa atitude era mais correta, mas tinha tomado a sua atitude. Não tomou, quem toma é o judiciário, sistema de freios e contrapesos, certo? Atuando nesse sentido. Outro elemento importante que a gente deve entender que nesse sistema de freios e contrapesos a gente também tem um controle social. O controle social ele se estabelece de diversas formas. Por exemplo, pela sociedade propriamente dita, pelo cidadão, através do princípio democrático, através das ações populares, e também pelo Ministério Público, que atua em nome da sociedade, que é o custos legis, que é o fiscal da lei. Certo? Bom, seguindo a interpretação do Supremo quanto ao artigo 142 e a provocação que foi feita no mandado de injunção 7311, ou 7.311, sobre a possibilidade de existir um poder moderador das Forças Armadas. E aí, o item 6, no voto do ministro, diz assim, lá na ementa, ele diz assim, nenhum elemento de interpretação constitucional, elemento literal, histórico, sistemático ou teleológico, que são os elementos que todos nós, intérpretes da Constituição, utilizamos para entender a Constituição, porque a Constituição, se fosse apenas pegar e ler, qualquer um saberia. Nós temos que ler a Constituição com seus princípios, com a sua unidade. Imagina, a partir do princípio da unidade constitucional, imaginem vocês, a partir do princípio da unidade constitucional, aonde nós temos a Constituição como um centro democrático nosso, a grande norma que organiza a democracia do país, nós permitirmos ou pensarmos na possibilidade de uma intervenção militar nos poderes constituídos. Como assim? A Constituição Federal de 88 foi feita exatamente para que nunca mais tenhamos qualquer tipo de menção ou expectativa dentro da ordem constitucional de um regime militar. Então, a Constituição da redemocratização,
A Constituição que acaba, que bota a pá de cal no regime militar, traria dentro dela a possibilidade das Forças Armadas retomarem um poder por algum motivo, YZ. Obviamente que esse pensamento não é um pensamento compatível com um princípio essencial para a gente ler a Constituição, que é o princípio da unidade. A Constituição não dá para ler um artigo de um jeito e o outro artigo de outro. Eu preciso ler a Constituição de forma una. Princípio da unidade constitucional. É um princípio de interpretação da Constituição essencial, básico para quem é da área jurídica, certo? E eu estou tentando explicar aqui para quem não é, para entender que não dá para ler a Constituição num artigo de um jeito e não dá para ler de outro, um outro artigo. Ou seja, dá para ter intervenção militar e a Constituição continua sendo democrática. Não, né? Se a Constituição é democrática, e o artigo 1º assim estabelece, os direitos políticos do artigo 14 só reforçam isso, jamais nós poderemos ter a intervenção de um estranho junto aos três poderes. Porque eles se controlam reciprocamente e cada um faz o seu papel. E dentro desse papel dos três poderes, o papel do Poder Judiciário é de dizer o direito. E se o papel do Poder Judiciário é de dizer o direito, muitas vezes o Judiciário terá a última palavra. Os conflitos são levados ao Judiciário e o Judiciário dá a última palavra. Esse é o processo democrático. Esse é o famoso Estado Democrático de Direito. Um Estado, um país, uma nação democrática, porque o poder é do povo, mas comandada por regras jurídicas estabelecidas numa Constituição. Isso é Estado Democrático de Direito. Voltando, então, ao item 6, que eu ainda não falei para vocês dessa decisão do Supremo, ele diz assim, ó, que nenhum elemento de interpretação literal, histórico, sistemático ou teleológico autoriza a dar ao artigo 142 o sentido que as Forças Armadas teriam uma posição moderadora, hegemônica. Embora o comandante em chefe seja o presidente da República, olha o que dizem aqui, ó, não são elas, ou seja, as Forças Armadas, órgãos de governo. Forças Armadas está muito acima de governo. Passa governo, vem governo. As Forças Armadas precisam estar rígidas, precisam estar livres, precisam estar respeitando e seguindo rigidamente as normas constitucionais. São instituições de Estado, neutras, não se posicionam a favor de nenhum governo, certo? Porque hoje o comandante em chefe das Forças Armadas é um, amanhã é outro, certo? Até porque só é possível uma reeleição no nosso sistema, então será outro, sem dúvida alguma. São neutras, são imparciais e estão a serviço da pátria, da democracia. Então as Forças Armadas não podem se levantar por atos antidemocráticos. Da Constituição, e não de um poder, mas de todos os poderes e do povo brasileiro. A interpretações, item 7, interpretações que liguem as Forças Armadas à quebra da institucionalidade, à interferência política e ao golpismo chegam a ser ofensivas. Em mais de uma manifestação oficial, o ministro da Defesa, que fala em nome do Exército, da Marinha, da Força Aérea, já se manifestou pela liberdade, pela democracia e pela independência dos poderes. Assim é, porque assim deve ser, porque assim está previsto no ordenamento constitucional. Então esse é o posicionamento do Supremo, tirando qualquer possibilidade que a gente já sabia que não existia, porque nenhum doutrinador sério traz posicionamento a favor, né, dessa ideia de poder moderador. O professor Pedro Lenza, né, e todos os demais grandes intérpretes da Constituição que estão trazendo ali, certo? E um outro ponto importante, até o professor Ives Gandra, que alguns levantam que falou alguma coisa do artigo 142, quando eu vi o professor Ives Gandra falar, não falou dessa hipótese de ter poder moderador no artigo 142, certo? Não falou dessa hipótese, porque não há essa hipótese mesmo de se estabelecer essa ideia de poder moderador. E aí eu trago para vocês
o seguinte: portanto, a Constituição Federal estabelece a existência de 3 poderes. Jamais mencionou a existência de um 4º poder. Muito menos a possibilidade das Forças Armadas exercerem esta função. Me lembro que muitas vezes se brinca, né, que o Ministério Público se acha ou pretende ser o 4º poder. Bom, até poderia ser uma discussão, mas Forças Armadas não, porque seria contrário à ideia da existência da Constituição. A Constituição existe para acabar com o regime militar. A Constituição de 88 existe para redemocratizar o Brasil, que estava num período antidemocrático. Como a Constituição de 88 que está estabelecendo o fim dos algozes da democracia, ou seja, chega de atuação política das Forças Armadas, possibilitaria nos seus dispositivos a presença de algum dispositivo que permitisse, longínquamente, a intervenção política das Forças Armadas no sistema político brasileiro. Óbvio que não. Não é concebível, não é compatível com o mínimo de pensar constitucional a partir de todos os elementos da Constituição de 88. O artigo 2º ainda fala: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. De novo, vou lembrá-los de que esse sistema de freios e contrapesos se estabelece da seguinte forma: se há conflito, se alguém não gosta de uma atitude realizada pelo Legislativo e procura o Judiciário, a última palavra é do Judiciário. Se alguém não gosta de uma atitude do Executivo e procura o Judiciário, a última palavra é do Judiciário. Na estruturação democrática é assim. É assim. Pode ser que não seja perfeito, mas é o melhor regime que a gente conseguiu estabelecer até o presente momento. Pode ser que não seja perfeito, mas é o melhor que a gente conseguiu até o presente momento. Certo? Beleza. Com isso, eu coloco aqui, ó, a interpretação, se é que se pode chamar assim, que as Forças Armadas teriam um papel moderador dos poderes constitucionais instituídos, é ofensivo ao princípio democrático e à própria existência da Constituição Federal de 88, que nasceu para redemocratizar o Brasil. E, por fim, a ditadura militar e, por fim, né, acabar, por fim, né, a ditadura militar de mais de 2 décadas no país. Ou seja, não há nexo possível da Constituição cidadã prever qualquer tipo de atuação ou intervenção de militares nas questões políticas do Brasil. Não é possível isso. Não é cabível. Não é concebível. Certo? De modo que a gente passa agora a discutir um pouco a ideia da democracia. A democracia no Brasil, ela se estabelece a partir do artigo 1º caput e do parágrafo único do artigo 1º. Lá no artigo 1º da Constituição, no caput, está dito que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, a ideia da proibição de secessão, né? E constitui-se em Estado democrático de direito. E tem como fundamentos aí a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Mas aí eu vou me ater ao que eu destaquei ali em amarelo. O que é Estado democrático de direito? Porque muita gente fala, mas não sabe o que é. Bom, Estado democrático de direito é dizer o quê? Que nós somos uma nação democrática, ou seja, o poder está no povo, que exerce esse poder de acordo com as regras legais que foram estabelecidas pelos representantes do povo. Porque quem elege esses representantes é o povo. Por isso que o poder central é do povo. Então, o Estado democrático de direito é um Estado, é uma nação democrática, governada pelo povo, sob o manto, né, sobre as regras legais, estabelecidas, no nosso caso, na Constituição, que é a norma que organiza o Estado brasileiro. E isso é Estado democrático de direito. No parágrafo único do artigo 1º, nós temos o seguinte, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E aí vejam o seguinte, gente, o que é
certo? A nossa democracia. A nossa democracia, ela tem um nome que a gente pode chamar, eu não coloquei aí no material, mas a gente pode chamar ela de uma democracia semidireta ou participativa. Por quê? Porque a gente vai pegar dois elementos na nossa democracia. Nós vamos pegar o elemento da democracia representativa, que é aquela que elege os seus representantes, ou seja, o direito e a realização do povo, né, de eleições, para que a gente possa eleger os nossos representantes. Então, a democracia representativa e a democracia direta, que é a realização de plebiscitos, referendos e projetos de lei da iniciativa popular. Então, a democracia brasileira, segundo a nossa Constituição, ela está estruturada em duas ações, em dois elementos. Quais são? Eleição de representantes e a participação direta do povo em plebiscitos, referendos e iniciativa popular. Inclusive, tem a emenda constitucional número 111, que agora está trazendo uma novidade maravilhosa, que é a possibilidade de consultas populares municipais. Através de plebiscitos ou referendos, né, nós teremos, a partir das próximas eleições, a possibilidade das câmaras municipais estabelecerem consultas populares. Há muito tempo se discute o cercamento de um parque. Vamos saber qual é a posição da população mesmo. No dia em que for votar para prefeito, for votar para vereador, vota também a discussão do cercamento do parque. Aí vai dar lá, maioria que é sim, maioria que é não. Ah, mas você concorda com o cercamento do parque municipal? Sim ou não. Aí as pessoas vão votar e nós vamos ter um posicionamento final, exatamente, né, dizendo se é ser possível ou não cercar um parque. Certo? Então, vejam, a democracia é exercida dessas duas formas. Não adianta o povo ir para as ruas, à frente de quartéis, etc. O povo clama, o povo é o senhor do poder. O povo clama, o povo é o senhor no momento do voto. O povo clama, o povo é o senhor no momento do voto para eleger seus representantes ou então para votar num plebiscito, num referendo, numa iniciativa popular. Depois, o povo tem instrumentos para fiscalizar esses representantes. E se esses representantes não agirem de forma adequada, o povo tem instrumentos para responsabilizá-los e, inclusive, até tirar eles do governo, como, por exemplo, um impeachment ou uma ação, certo? Ou outros elementos nesse sentido. Certo? Então, aí está o papel do povo. Claro, é possível o povo nas ruas? Claro que é. É livre, né? A reunião em locais abertos ao público. Certo? Não precisa nem de autorização das autoridades. Agora, isso faz uma pressão aos representantes eleitos. Mas não tem uma autoridade, porque a autoridade nós somos a autoridade maior quando nós votamos e elegemos os nossos representantes. É esse o grande momento de autoridade e grande momento de poder do povo no exercício da sua democracia. Então vejam, coloquei aqui as formas de democracia para a gente entender, para a gente compreender isso, certo? E ao fim, eu respondo a famosa pergunta que seguidamente a gente aqui fazem para nós, né? Professor, existe intervenção militar? Não, não existe intervenção militar. Não. A Constituição não traz nenhuma menção a possibilidade de militares das Forças Armadas ou até de militares das Forças de Segurança Pública intervirem no processo político nacional. Não há nenhuma possibilidade disso acontecer, porque não existe essa previsão constitucional, certo? O que existe intervenção na Constituição, existe intervenção da União, ente federado União, nos estados. Ou então do ente federado Estado no ente federado município. Aí nós temos intervenção. Intervenção da União nos estados ou dos estados nos municípios. E vejam, ainda temos uma outra intervenção chamada de intervenção anômala, que é se voltarmos a ter territórios federais, e se dentro desses territórios federais tivermos municípios, é possível, já que os territórios são federais, pertencem à União, não são entes federados, é possível a União intervir nesses municípios, mas só nos municípios dentro de territórios federais. Como a gente não tem nem território federal na atualidade, Roraima, Amapá, Fernando de Noronha, que eram territórios federais, Roraima, Amapá se tornaram estados e Fernando de Noronha retornou, né, voltou a pertencer a Pernambuco. Não temos territórios federais na atualidade, certo? Não temos nenhuma possibilidade de intervenção da União em municípios. Então, só a possibilidade da intervenção da União nos estados e dos estados nos municípios. Não há nenhuma previsão, eu já vi até placas, né? Em Porto Alegre, às vezes aparecem pessoas
democraticamente, manifestando a sua opinião, e isso só acontece na democracia. É importante a gente falar isso, né? Isso só acontece, pessoal, na democracia. Pessoas com cartazes dizendo intervenção militar constitucional já. Pessoal, não existe intervenção militar, muito menos intervenção militar constitucional. Intervenção militar, certo? É sinônimo de golpe. Retorno à ditadura, retorno a regimes antidemocráticos, e isso acho que ninguém quer nesse país, certo? Então é muito importante a gente entender, a gente compreender isso. E olhem só que interessante, na democracia, esse cartaz, apesar de ser totalmente inconstitucional, apesar de ser um absurdo jurídico dentro da Constituição, ele é permitido. As pessoas podem empunhar um cartaz dizendo que querem intervenção militar, que querem o retorno de uma ditadura. Só na democracia. Porque se você estiver numa ditadura e levantar um cartaz dizendo eu quero democracia, no mesmo dia você some, como muitas pessoas sumiram aqui no Brasil. Ou então eram presas contra a segurança nacional. Ou seja, a democracia pode ser ruim, mas ela é o melhor dos regimes que a gente tem disponível. Porque nela a gente pode exercer a nossa liberdade. Claro, a liberdade não é uma chave para que a gente cometer tudo e qualquer ato. Principalmente a liberdade de manifestação do pensamento, que às vezes as pessoas confundem. Calma lá, eu posso livremente me manifestar, mas eu tenho que saber que eu vou responder pelos meus atos. E se na minha manifestação eu trouxer ou causar prejuízo a alguém, ou cometer até um crime, eu vou responder por isso. Não é porque eu tenho liberdade de manifestar que eu vou ter uma imunidade contra o cometimento de delitos. Isso não é possível. Então, cuidado com isso. Mas a democracia, ela é essencial para a gente poder aqui dialogar, conversar, trocar, certo? Beleza? Fechado isso, última coisa que eu quero dizer para vocês, último recado que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, vejam só. Intervenção militar não existe. É um sinônimo de golpe, pois seria quebrar a ordem constitucional vigente e retornarmos a períodos tão ruins da nossa história como o período do regime militar, um período que não tínhamos liberdade, um período que não tínhamos democracia, um período que não podíamos ir às ruas. Não podíamos ir às ruas protestar pelo que a gente entende como certo. Mesmo que outras pessoas entendam que a gente não está certo. Mas ouvir as minorias, dialogar, conversar com as pessoas, isso é essencial do regime democrático. Certo, pessoal? Beleza? Espero que eu tenha auxiliado vocês, ajudado vocês nessa ideia, né, de conversar um pouco sobre o artigo 142 e essas possibilidades. Convido vocês todos a assinarem o canal, a compartilharem muito esse vídeo para a gente poder mostrar para as pessoas isso, para a gente poder informar as pessoas cada vez mais das coisas adequadas da Constituição. E fico à disposição de todos para a gente dialogar, para a gente conversar aqui no canal. Sigam, acompanhem as nossas discussões, que a gente tem muita coisa para dizer, muito estudo para trazer para os nossos alunos e muito conhecimento da Constituição para trazer para todos, porque a gente precisa de uma sociedade que conheça mais a nossa Constituição. Até o próximo Explica Aí, professor Matheus Silveira, o próximo Explica Aí PMS. Assinam o canal, curtam, compartilhem o vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!